Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Oi, Sabino. Muito boa tarde para você. Você tá bem, meu velho? Oi, Joel. Boa tarde, Ana, Giovana, Alvin. Tudo ótimo. Que bom, vamos tocando, né? Vamos levando e administrando os problemas, rompendo, deixando os problemas para trás. Essa é a vida em qualquer estágio dela, né? Às vezes tem muita quem dificuldade. Tá com saúde pode falar que tá ótimo, né, Joel? É verdade, com certeza. Sabino, qual que é o seu assunto de hoje, hein? Todo dia você chega aqui, toda segunda, quarta e sexta, você chega aqui com algo interessante. Qual o assunto interessante de hoje? Olha só, Joel, a gente sabe que tem eleição para governador só daqui a 1 ano e meio, né? Nós podemos não estar pensando nisso, mas os políticos estão. A grande novidade é uma informação que a gente já tinha antecipado aqui e agora está muito perto de se confirmar. É a filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB. Ele vai mesmo mudar de partido, vai para o PSDB e assim espera ser o candidato dos tucanos a governador aqui em São Paulo. Quer dizer, precisa combinar com os russos, né? E os russos, nesse caso, falam português com sotaque de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, ex-governador, não fala oficialmente, mas tem se movimentado nos bastidores para ser ele o candidato do PSDB ao governo. Muita gente no partido aposta que haverá um acordo. Algumas conversas até já aconteceram, inclusive, entre Alckmin e o próprio Dória. Não dá para cravar, mas aí a tendência hoje, pode mudar ainda, mas a tendência é que Alckmin seja o candidato ao Senado na chapa encabeçada por Rodrigo Garcia. Essa é sempre uma estratégia, colocar o carro na rua e depois negociar uma alternativa. E ela seria o Senado para Alckmin, abrindo espaço para a candidatura de Rodrigo Garcia. E o vice? Sim, falta 1 ano e meio, mas já tem conversa sobre o vice, mesmo com toda essa antecedência. O nome mais forte hoje para ser o vice de Rodrigo Garcia na chapa seria o de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, do PSD. Uma surpresa, né? Já que a relação entre Rodrigo Garcia e Kassab não é das mais fluidas, para dizer no mínimo, o mínimo, né? Mas no mundo político tudo é possível, né? Seria conveniente para os dois. Kassab pode não ter muita densidade eleitoral, mas tem uma enorme densidade política. Ele é muito articulador e pode atrair muitos apoiadores para Rodrigo Garcia, além de um patrimônio importante em termos de eleição, que é o tempo de TV, valiosíssimo. Com isso, Dória afastaria também Kassab de Bolsonaro. Hoje, Kassab está muito próximo de Bolsonaro na articulação no Congresso Nacional. Mas, como eu disse antes, sempre tem que combinar com os russos. E aí, no caso do vice, do candidato a vice-governador, o russo chama-se Bruno Covas. O caminho natural será o prefeito terminar o mandato dele daqui a 4 anos, esperar 2 e aí ser o candidato a governador pelo PSDB. Rodrigo Garcia não pode ser candidato à reeleição, porque Dória deve se licenciar para concorrer a presidente. E Garcia assumiria o governo por cerca de 9 meses, portanto, não pode ser mais uma vez candidato depois dos 4 anos, se for eleito. Mas o vice, se for Kassab, sim, ele poderia e atrapalharia os planos de Covas. Por isso, há uma negociação que começou lá atrás, que Bruno Covas indicaria o candidato a vice na chapa de Rodrigo Garcia. Uma pessoa da confiança dele, que não seria candidato, garantindo, então, o espaço ali para ele. Enfim, para resumir, a campanha já começou e mais um indício disso. O atual governador, João Dória, que não tem muita paciência para atender prefeitos do interior do estado, aliás, o forte de Alckmin, exatamente tem uma relação muito boa com os prefeitos do interior, e hoje quem faz isso no governo do estado é o secretário Marco Vignoli e o próprio vice Rodrigo Garcia. Pois é, João Dória está mudando e vai começar a separar a agenda para atender pessoalmente com mais frequência os prefeitos. Campanha começou. Imagine se começou. Agora, como você sempre coloca, o Dória é um cara muito inteligente e muito bem articulado. Se ele perceber lá na frente que a campanha dele para presidente da República pode ser micada, é claro que ele deve mudar o pensamento e talvez se candidatar à reeleição ao governo do estado. Essa possibilidade é real também, né, Sabino? Essa possibilidade é real
mas eu vou te dizer uma coisa, Joel, com todas as pessoas que eu converso, todas repetem o mesmo. Dória está absolutamente determinado a ser candidato à presidência da República, para ganhar ou para perder. Mas ele quer mesmo ser candidato a presidente. Mas é o que você falou, mais uma vez repetindo também uma frase que eu disse aqui. No mundo político, no cenário político, lá na frente, tudo é possível. Ah, é? Em uma semana muda tudo, né? Sim, e eles vão vendo as pesquisas, né? Porque, o embate para presidente da República, ainda mais com o Lula no cenário agora, não é nada fácil. Não, de jeito nenhum. Vai ser polarizado, certamente. Um lado Lula, outro lado Jair Bolsonaro. Agora, quem entrar aí no meio do caminho, não sei se tem grandes chances, sabe? De puxar tantos votos assim. A menos que ocorra um fenômeno diferente daqui para frente. Acho que é uma aposta pesada dele também naquilo que você próprio colocou aqui, Sabino, na nova vacina, a Butanvac, a vacina que está surgindo aí, talvez o Butantan tenha a condição de produzi-la em escala mesmo. Já no segundo semestre, e já distribuir para o Brasil inteiro. Acho que isso é um material de campanha também importantíssimo, né? E no começo do ano que vem tem a previsão também de produção totalmente no Brasil da própria Coronavac, né? Sim. Essas duas vacinas juntas, então, acabam fortalecendo ele no cenário? Seria isso? Esse é um patrimônio eleitoral fortíssimo do governador João Dória. Lembrando também que alguns apostam que essa radicalização tende a cansar um pouco o eleitor que talvez procurasse pelo um caminho de centro. Essa é uma tese, ela não é unânime, mas é uma tese no mundo político. Outra questão é o caminho um pouco de Lula para o centro, né? Se aproximando um pouco do centro, como ele fez quando se elegeu a primeira vez, exatamente para não se mostrar um radical de esquerda para o mercado. E o mercado é importante, como a gente sabe nas eleições. Quando eu digo mercado, eu digo basicamente o empresariado, o PIB nacional. Então, tem todas essas variáveis ainda para serem desenhadas na formação do cenário à candidatura à presidência. Agora, alguns dias, né, houve uma divulgação de uma carta a favor da democracia, que uniu vários nomes do centro e da direita, principalmente. O governador João Dória estava ali no meio. Já pode ser um pouco disso, talvez, ele querendo ir para o lado do não radicalismo dessa vez, justamente para pegar quem quer fugir desse discurso, ou PT ou o Bolsonaro? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um discurso muito forte do PSDB, de fugir do radicalismo. Bruno Covas usou um pouco isso aqui na campanha a prefeito de São Paulo e deu certo. No caso da prefeitura deu certo. É óbvio que não tem nada a ver eleição para prefeito com eleição a presidente. Mas aqui deu certo, foi esse bem o caminho de Bruno Covas. Agora, vamos lembrar um outro aspecto também, aí, já que a gente está falando de campanha a presidente, que incomoda demais o governador João Dória desde aquele jantar em que houve ali umas rusgas entre membros, cabeças brancas do PSDB com o governador, que é o nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. João Dória é muito mais forte dentro do partido, mas o nome de Eduardo Leite também está colocado. Aliás, ele assina esse mesmo documento a qual você se refere, Ana. É isso. Sabino, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço. Boa quarta-feira aí. Valeu, Sabino. Muito obrigado. Grande abraço.